Esse é um momento muito importante, né? Dentro do nosso culto, que é justamente ouvir a voz do nosso Deus, a palavra que Ele tem para os nossos corações. E eu quero convidar o pastor que irá nos trazer a mensagem agora, o pastor João Geraldo, e oremos pela vida do nosso pastor e esteja preparado, abra seu coração, esteja com sua mente, o seu coração voltado justamente para absorver o ensinamento da palavra do nosso Deus nesse momento. A palavra está com o pastor João, que Deus o abençoe, pastor. Louvado e bendito seja o nome do nosso bom Deus. Vamos agora ler a palavra e ter um momento de reflexão juntos. Eu pensei bastante esses dias, como é que eu traria uma nova sequência para os irmãos. Era para abra lá em Gálatas, pode abrir? Era para eu já estar no verso 6. Só que para eu explicar o capítulo 6, verso 6, que começa com a expressão, uma conjunção mas, eu preciso que os outros argumentos estejam absolutamente claros no nosso coração. Como faz muito tempo que a gente está muito distante do que eu preguei, eu tive que cortar, foram acontecendo outras coisas e outras necessidades. Então vou fazer assim, eu vou começar do capítulo 5, tá? Algumas coisas a gente já viu, outras eu vou trazer agora, tá? A gente volta do capítulo 5 e aí vai até o final do capítulo 6 na sequência, mas não hoje, mas a gente vai na sequência aí, o capítulo 5 e 6 de Gálatas, tá certo? E nesse sentido eu peço liberdade para aqueles que já ouviram alguma coisa, vão ouvir novamente, mas mesmo vocês que já ouviram alguma coisa, tem coisa nova que eu vou trazer aqui, tá bom? E é muito importante, porque isso pode corrigir aspectos do exercício da vida cristã de todos nós, tá certo? Então, Gálatas, convido você a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Vamos lá pensar. Verso 1, a palavra de Deus diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, portanto, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, pelo contrário, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, entretanto, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras e discórdias, dissensões e facções e invejas, bebedices e glutonarias, e outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, dá-nos da tua graça, para que os ensinos advindos dela fiquem claros para nós e o teu Espírito nos ajude a experimentarmos na nossa vivência estes ensinos para usufruirmos da liberdade proposta pelo Senhor. Nos ajuda nesse propósito, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu desejo então é falar das características da verdadeira liberdade. Características da verdadeira liberdade. Todos nós falamos de liberdade em alguma medida. Todos nós, que eu digo, mesmo diferentes discursos. Mas está todo mundo tentando, de alguma maneira, buscar a bênção da liberdade. O economista, por exemplo, advoga a liberdade de tarifas ou embargos políticos. Além disso, o capitalista advoga a liberdade do empreendedorismo, onde haverá aqui um Estado menos interventor na economia da sociedade. O comunista, de alguma medida, envolve ou evoca a libertação da exploração capitalista. Até o ex-presidente Roosevelt, em 1941, tem uma palavra que é gravado isso nos livros de história, quando diz assim: a liberdade para falar em qualquer parte, para prestar culto em qualquer lugar, liberdade da misericórdia por toda parte e liberdade do medo em qualquer lugar. Todos nós, então, falamos de liberdade. No capítulo em que nós lemos, não é diferente. Há aqui um capítulo construído sobre liberdade. Em última instância, os camaradas estão tentando impor a prática da circuncisão para aqueles que não são judeus entrarem no cristianismo, ok? Haveria a necessidade da continuidade da circuncisão, lembrando que para ser um judeu tinha que ter 3 coisas: ser circuncidado, guardar as leis de alimentação e guardar o sábado. Ele está tratando aqui de uma dessas questões, que é literalmente a tentativa de impor sobre as pessoas o desejo de ser circuncidado. E Paulo está dizendo que não há necessidade. É dessa liberdade que ele está falando. A liberdade da continuidade do exercício da prática da lei cerimonial. Ok? É por isso que ele fala, então, para a gente não se submeter a um jugo de escravidão. E ele vai dizer várias questões sobre esse sentido, tá bom? A primeira coisa, então, da liberdade, para evitar que... a gente não tem problema com a circuncisão, mas na prática seria colocar qualquer coisa para impor sobre a vida das pessoas além de Jesus Cristo. Então seria Jesus Cristo mais alguma coisa para que alguém pudesse entrar no reino dos céus. É isso que ele está condenando. Aqui é circuncisão, mas você pode colocar qualquer coisa no lugar da circuncisão que queira acrescentar algo àquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em prol da vida do seu povo. Tudo bem? Então, a primeira coisa para a gente evitar isso é só Cristo e nada mais. Então, para evitar que alguém imponha alguma coisa sobre nós, Deus nos chamou à liberdade, ele fala isso no verso 1, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, é a liberdade para servir e não para explorar. Essa é a primeira liberdade, que eu lembro de ter comentado isso com vocês. Aqui é importante porque esse tipo de liberdade para servir não é uma liberdade alheia para eu fazer o que eu quiser. É uma liberdade para uma outra escravidão, uma escravidão livre, ok? É esse novo modelo de vida para não mais ser escravo da lei cerimonial, ok? Seria justamente quando ele usa da palavra carne, que na prática o que ele está dizendo aqui é evitar, a gente, em vez de se preocupar, ele poderia ter falado da lei, né? Em vez de eu me preocupar com a carne da circuncisão, eu deveria me preocupar com, no verso 16, a carne
esse movimento ético. Que, na verdade, ele diz assim, no verso 16, digo, porém, ao invés de fazermos isso, verso 13, fomos chamados à liberdade, né? Ao invés de fazermos isso, de sermos escravos da carne esse sistema ético, e da carne a circuncisão, antes nós devemos ser servos uns dos outros. É interessante que ele está se utilizando dessa expressão, carne, que é um jogo de palavras, pensando tanto na circuncisão quanto no sistema ético. Esse sistema ético contra Deus. Há vários textos que falam sobre esse sistema ético contra Deus. Eu vou citar um deles, eu faço questão que você abra sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 2. É um dos textos em que ele vai demonstrar, Efésios capítulo 2, o significado dessa palavra carne como representando um movimento ético de práticas na vida que seriam contrárias àquelas que Deus aprova e condenadas, portanto, por Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, para falar desse sistema ético, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro momento, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. E aí ele diz mais: não só andamos outrora, mas entre os quais nós andamos, segundo, verso 3, segundo as inclinações da nossa carne. Então, carne segundo as inclinações da nossa vontade. Ele fala isso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, carne é isso. É literalmente fazer o que nós queremos fazer. Seria seguir aquele princípio lá de Juízes, quando não havia um rei sobre a terra, onde cada um fazia o que bem queria no seu coração. Esse é o sistema ético. Desconsiderar Deus, desconsiderar a existência de Deus, considerar exclusivamente a nossa existência, e aí, bom, nós ficamos no lugar de Deus, cada um faz o que bem entende. Esse sistema ético, essa inclinação, estes nossos pensamentos que circulam na nossa mentalidade, uma mentalidade não redimida, ou até da mentalidade redimida que segue a inclinação da mentalidade não redimida, ou segue a inclinação daquilo que éramos antes de sermos redimidos. Então é esse tipo de postura que significa a palavra carne. Seguimos esta linha onde as pessoas vão desprezando Deus, e diga-se de passagem, o resultado disso é que éramos, por natureza, filhos da ira. Volta lá para Gálatas, que é o nosso texto base de meditação. Então, sabedores disso, ele diz lá no verso 13, vocês foram chamados à liberdade, não para dar ocasião à carne, a esse sistema ético, não só a carne para dar ocasião à carne, circuncisão, mas a carne significando essa postura de vida de cada um de nós queremos ir fazer a vontade própria, seguindo as inclinações do nosso próprio coração. Ele diz, vocês não foram chamados para isso. Então, todos aqueles que seguem as inclinações da carne, tentam impor algo sobre a vida das pessoas, que seja alguma coisa para tentar acrescentar à morte de Jesus Cristo algo como símbolo da nossa justificação e introdução no meio do povo de Deus. Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês estão se submetendo, no verso 1, de novo, a julgo de escravidão. Vocês são obrigados, aqui é um texto absolutamente interessante lá no verso 3, porque esse texto está replicado lá em Tiago. Se alguém quer guardar um aspecto da lei, deve toda a lei. E se nós, então, queremos guardar o aspecto da lei da circuncisão, nós não deveríamos só guardar o aspecto da lei da circuncisão, mas deveríamos guardar tudo o que a lei manda a gente fazer. Ora, se Jesus Cristo já veio porque a gente não deu conta e não dá conta de guardar toda a lei, ele está esfregando isso na cara das pessoas, dizendo, olha, vocês ficam felizes de impor sobre a vida das pessoas um aspecto da lei cerimonial, então vocês são obrigados a viver debaixo
da necessidade de guardar toda a lei, como ele diz aqui no verso 3. É óbvio que isso é impossível, seria condenar as pessoas ao inferno. Impor sobre a vida das pessoas essa postura ética, ou acrescentar algo a Jesus Cristo, ele diz assim, no verso 10, tem gente perturbando vocês, diz no verso 12, ter esse tipo de postura é incitar as pessoas à rebeldia, que no Antigo Testamento, em secreto, se alguém incitasse a vida do povo de Israel à rebeldia, ele estava sujeito à punição de morte. Era para matar. Porque isso não pode existir no meio do povo de Deus. É única e exclusivamente as ordens de Deus. E a circuncisão, Jesus Cristo é a nossa circuncisão. Nós não precisamos mais absolutamente nada. Não é só a circuncisão, é nada além de Jesus Cristo. E é através dele que nós chegamos até o céu. A gente não precisa mais se perturbar com isso. A gente não precisa mais ouvir alguém nos incitar à rebeldia. A gente não tem a necessidade em nenhum momento de guardar toda a lei. Quando a gente entende isso, o significado é, no verso 7, correr bem. E aí, o significado isso é que é viver a liberdade. Uma liberdade para correr. Lembrando, obviamente, aquilo que Hebreus diz, que nós fomos chamados, lá, Hebreus capítulo 12, é um texto importante, para a gente entender o que significa andar confiando exclusivamente em Jesus Cristo, usufruindo desse aspecto da liberdade, servindo uns aos outros em amor. Diz ali em Hebreus, vou chegar lá, Hebreus capítulo 12, olha só o que ele fala. Portanto, verso 1, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, olha o que diz, corramos com perseverança a carreira proposta. Então, a carreira proposta é para correr toda vez que a gente coloca alguma coisa além de Jesus Cristo como um critério base para entendermos que, à luz destas duas coisas, Cristo e algo mais, é que seríamos introduzidos no meio do povo de Deus, é alguém incitando a rebeldia, alguém que a gente deveria guardar toda a lei, alguém que está perturbando a vida de todos nós e impedindo a gente de correr. A gente não está só andando, a gente está sendo impedido de correr. Porque na carreira cristã, eu e você fomos chamados não é para andar, é para correr. Ok? Volta lá para Gálatas capítulo 5. Então, o primeiro aspecto da liberdade é liberdade então para servir. Não é para viver essas coisas. Não é para explorar a vida de nossos irmãos. Não é para colocar um peso sobre a vida de nossos irmãos. Pelo contrário, o verso 13 diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, esse sistema ético, ou ainda impondo a vida das pessoas, uma postura que seria necessário, cada uma delas, guardar toda a lei, mas diz aqui, no verso 13, sede antes servos uns dos outros. Então, o que é que nós precisamos aprender a fazer? Servir a vida de nossos irmãos. Servir é de onde vem a palavra escravo, é liberdade para servir a vida de nossos irmãos, para servir a igreja de Jesus Cristo e não para explorar a igreja de Jesus Cristo, impondo sobre elas coisas e práticas das quais Deus não obriga a vida da sua igreja. Nem a circuncisão e nem algo mais, a não ser a fé que atua pelo amor, fé em Jesus Cristo. Fé na pessoa de Cristo. Ele é a nossa circuncisão. Na verdade, a liberdade cristã é uma forma de escravidão. Não escravidão para com a nossa carne, mas para com o nosso próximo. Somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravo em nosso relacionamento com os outros. Livres com Deus, mas escravos de nossos irmãos. Somos servos de nossos irmãos. É para isso que Deus chamou a mim e a você. Primeira coisa, uma liberdade, que fazendo uso dessa liberdade, aí sim, a gente não vai precisar guardar toda a lei, é totalmente desnecessário, a gente não vai ser perturbado, a gente não vai ser incitado à rebeldia, mas à obediência, e aí a gente vai correr bem. É para isso que Deus chamou a vida de cada um de nós, correr bem. Por quê? Porque eu e você temos como característica básica da liberdade cristã a liberdade para servir e não para explorar. Segundo, liberdade para amar e não para odiar. Verso 14 diz assim,
porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja cuidado, porque vocês vão ser destruídos. Então a ideia é essa divisão, uma divisão absolutamente didática, sou eu que estou fazendo, né? Por quê? Porque eu acredito que é possível qualquer um de nós, ao invés de servir em amor, a gente pode até servir, mas absolutamente destituído de amor. Virá um serviço mecânico, um serviço sem ligação intrínseca entre nós, um serviço destituído de consciência. Olha só, conheço as tuas obras, diz lá em Apocalipse na igreja de Éfeso, assim como o teu labor e a tua perseverança. Eles trabalhavam, que não pode suportar, por exemplo, homens maus, pelo contrário, colocaram eles à prova, e que, a si mesmos, esses homens maus se declaram apóstolos, mas não são. Vocês colocaram eles à prova e os achastes mentirosos. Vocês têm perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. Eu não duvido que haja pessoas que sirvam a vida de nossos irmãos, que suportem provas em nome de Jesus Cristo, que sejam absolutamente perseverantes, bons apologetas, que percebam a mentira quando ela tenta se disfarçar de verdade e testam a vida dessas pessoas que tentam empurrar mentira sobre a vida da igreja. Há pessoas assim, e é necessário que sejamos assim. Mas, diz ele, a despeito disso tudo, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que literalmente abandonaste o teu primeiro amor. Eram pessoas que eram uma excelente igreja cognitiva, mas uma péssima igreja afetiva. Uma excelente igreja apologeta, mas uma igreja que servia destituída de amor. Porque é possível, baseado nisso, nós servirmos aos nossos irmãos, mas de maneira mecânica. Sem o óleo lubrificante do amor, onde Paulo vai dizer que se não houver amor, não adianta falar a língua dos homens. Se não houver amor, não adianta, falar a língua dos anjos, né? Se não tiver amor, não adianta ter toda a ciência. E ali ele vai usando de uma linguagem hiperbólica, demonstrando que nenhum de nós tem aquelas coisas, mas que se tivesse e não tivesse amor, não serve para nada. Então nós temos a liberdade não só para servir, mas para amar. Ao invés de ficar aí provocando, incitando a vida dos nossos irmãos ao ódio, incitando a vida de nossos irmãos à rebeldia, tentando fazer com que dessa forma ele se coloque numa situação onde haja necessidade de guardar toda a lei. Ele fala, vocês não foram chamados para isso. Vocês são livres, mas livres para servir e livres para amar. Simples assim. Eu e você precisamos aprender a amar os nossos irmãos, porque nós podemos estar banhados de serviço, mas destituídos de amor. Porque, no meu entendimento, é possível servir sem amar. Agora, olha que interessante, até agora, como ele vai dizer, levar as cargas uns dos outros, dessa forma, é possível eu e você percebermos as pessoas que não servem em amor. São pessoas que exploram, mas são também pessoas que fazem mecanicamente, fazem sem amar. Já deixaram um aspecto vital da vida cristã no meio do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito importante a gente entender que os aspectos ruins nós enxergamos. Pois se enxergamos os aspectos ruins, significa que nós também podemos enxergar os aspectos bons. Então cai fora dessa característica que alguns querem trazer sobre a igreja, de que nós não podemos julgar nossos irmãos, nós não podemos julgar o próximo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso está totalmente fora. O que a Bíblia condena é o julgamento precipitado. Um julgamento destituído das informações necessárias para nós chegarmos às conclusões que sem aquelas informações nós chegamos. E que com aquelas informações provavelmente mudaríamos a nossa forma de enxergar. Então, não é isso, não é verdade. Então, é possível enxergarmos alguém que pratica as obras da carne, e também é possível enxergarmos alguém que pratica as obras do Espírito. Eu não entendo porque a igreja quer ter ou impor algum tipo de obstáculo que seja forte o suficiente
para subsidiar uma justificativa falsa de que aqueles que andam no Espírito, simplesmente a gente não pode enxergar quem são. Isso é subjetivo. Não tem nada subjetivo. Olha na carne, a gente percebe quem está andando na carne. Olha no Espírito, a gente percebe quem está andando no Espírito. Porque a Bíblia diz quais são os aspectos que caracterizam a vida de alguém que anda no Espírito. Então, se a liderança foi chamada para andar no Espírito, a gente consegue saber. Se tem gente na igreja andando no Espírito, a gente consegue saber. Por quê? Porque a característica está registrada. Não é para explorar. Então, quando tem gente tentando explorar a vida da igreja, está andando na carne. Quando tem gente servindo a vida da igreja, está andando no Espírito. Quando tem gente provocando e incitando a rebeldia, perturbando, está andando na carne. Quando tem gente que está incitando a obediência, quando tem gente que está abençoando e trazendo paz, a paz de Deus sobre a vida da igreja, está andando no Espírito. Consegue ver. Porque eu e você fomos chamados para sermos livres para servir e livres para amar. Não livres para explorar e muito menos livres para odiar. Ok? Então, livres para servir e amar e, por fim, livres para andar no Espírito. É muito importante. Porque ele diz, não vos devorais uns aos outros. No verso 16, ele completa dizendo assim, digo porém, ao invés de nos provocarmos uns aos outros, nós devemos andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse texto é tão importante, e eu queria ressuscitar essa argumentação na nossa memória, porque isso vai ser muito importante na argumentação que virá no capítulo 6, de coisas e aspectos que talvez muitos de nós sustentemos e que eu espero que saia quando chegar no capítulo 6, como eu espero que saia aqueles que tentam sustentar, influenciados pelo o período em que vivemos, a ideia de absolutizar a subjetivação do ser humano, onde não é possível enxergar as pessoas que andam no Espírito. Isso é viagem. Aqui é só olhar o que a Bíblia diz, que a gente sabe quem está andando no Espírito e quem está andando na carne. Ok? Quando a gente quer inventar andar no Espírito, aí beleza, aí é subjetivo, mas se a gente for seguir a palavra, fica claro. Mas ele diz que a gente é livre para andar no Espírito. Deixa eu dizer algumas coisas que são importantes aqui. A primeira delas é que ele fala 7 vezes a palavra Espírito, que é tão importante. Verso 17, o Espírito e o Espírito Santo, 2 vezes. Verso 18, se sois guiados pelo Espírito Santo, 3 vezes. Verso 22, o fruto do Espírito é 4 vezes. Verso 25, se vivemos no Espírito 5 vezes, também devemos andar no Espírito 6 vezes. Está faltando alguma vez aqui que o Espírito apareceu aqui e eu que escondi o Espírito. Verso 1, andar no Espírito 7 vezes. 16, andar no Espírito 7 vezes. Então, o contexto aqui é muito importante, que ao invés de a gente ficar explorando os nossos irmãos, ao invés de nós odiarmos a vida de nossos irmãos, incitando a rebeldia, provocando a vida de nossos irmãos, perturbando a vida de nossos irmãos, ele diz, olha, ande no Espírito, vocês são livres para isso. Livres para andar no Espírito, é muito importante. Jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Carne é aquele desejo da carne. O que significa a palavra concupiscência? Eu preciso resolver isso aqui. Concupiscência em Tiago é traduzida a mesma palavra no grego para cobiça. Então significa jamais satisfareis a cobiça da carne. Carne, esse sistema ético, não sistema sexual. Porque tem gente que acha que o sistema carne aqui são os impulsos sexuais descontrolados. Não são. Não são, porque ou até a concupiscência que seria desejos da carne. Então, tem nada a ver com isso. Ele não está fazendo menção exclusivamente a aspectos sexuais da nossa vida, como se eles fossem frutos exclusivamente de obras da carne, desse sistema ético. E aí, a gente cobra da vida da igreja um aspecto de uma vida sexual sadia. E bate na igreja, a gente gosta de bater na igreja sobre os aspectos sexuais, subsidiando esse tipo de postura em textos como o de Gálatas, capítulo 5, verso 16 ou 17, como se eles pudessem, à luz dele, aferir a ideia de que aqui ele defende que concupiscência e carne são aspectos ligados exclusivamente a desejos e impulsos sexuais descontrolados. Não são por quê? Porque ele diz, no verso 19, quais são as obras da carne. E ele fala que de sexo, ele fala prostituição, impureza e lascívia, 3 palavras. E se você contar comigo, desde prostituição, vamos lá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dissensões 11, 12, 13, 14, 15. São 15 palavras e no final ele coloca coisas semelhantes a essas. Percebe? Das 15 palavras, 3 são sexuais, as outras não. As outras ele vai falar da área da religião, idolatria e feitiçaria, da área social, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, da parte de alimentação, bebedice e glutonaria. A gente só fala de bebedice, mas não fala de glutonaria, que a gente não pode beber, também não pode comer, irmão. Ah, não pode encher a cara de bebida, também não pode encher o bucho de comida. Mais devagar. Beleza? Por quê? Porque pessoas e outras coisas semelhantes a essa, diz o finalzinho do verso 22, aqueles que tais coisas praticam não entram no reino dos céus. Eu fico imaginando que tem gente que não vai entrar no reino dos céus porque come demais. Tem que acabar com esse negócio no meio da igreja de que é crente não bebe muito, mas come barbaridade. Bate. Eita, uai. Não é assim? Não pode. Não pode nem só encher a cara e muito menos encher o bucho. Diminui. Tem que ter sensatez e sensibilidade em todas as coisas. Então, né? Vamos ler o que o texto está dizendo. Então percebe que quando ele fala concupiscência da carne, ele faz menção dessas 15 palavras, das quais 3 são sexuais e as outras 12 não são. Então, obras da carne aqui, que é essa postura ética, tem gente que não entra no reino dos céus porque é ciumento. E eu já falei de ciúmes aqui, baseado em Tiago, como andar com Deus. Viu o problema lá? Que não tem nada a ver lá, que o Espírito sente ciúmes. Tem nada a ver com o Espírito Santo. É o nosso espírito, a natureza humana caída. O ser humano quase foi à extinção por causa desses impulsos violentos, descontrolados, por causa dessa natureza humana caída, que é ciumenta, que é invejosa, que é irascível. Por isso que o homem de Deus não pode ser vendido à irascibilidade. Então agora bora sentar em cima dele. Tenta sentar que você vai ver. Porque Jesus Cristo diz a Bíblia que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos inclinados seguindo a inclinação do nosso coração e éramos por natureza filhos da ira. Ele vem aqui para acabar com a raça daqueles que estão se impondo como rebeldes e incitando outros à rebeldia diante dele. Vai vendo. Esse Deus, que é o Cordeiro de Deus, que é aquele que é amoroso, que abençoa a sua igreja, é o leão da tribo de Judá. Não brinca com ele, não. Pedro diz que aquele a quem vocês chamam de pai é juiz do mundo inteiro. Não brinca com ele, não, irmão. Não vem com essa conversa fiada, não, que é em nome do amor, da perseverança, da paz, da paciência. Todo mundo pode fazer o que quiser em relação ao povo de Deus. Não pode, irmãos. Paulo vai dizer, não tem homem no meio dessa igreja aí, para aquelas pessoas que praticam uma loucura no meio da igreja, serem expulsos do meio da igreja. É Paulo que diz. Você acha que pode vir no meio da igreja e fazer o que quiser? Ninguém de nós pode. Então aqui, obras da carne não são obras que dizem respeito exclusivamente a impulsos sexuais descontrolados. Então o meu apelo aqui à vida da igreja, para aqueles que têm dificuldade nos impulsos sexuais descontrolados, preste atenção porque não é no reino dos céus quem tais coisas praticam. O pastor não está sabendo, irmão, eu sou o menor dos teus problemas. O último pastor sabe. Na parábola das bodas, do cordeiro, da festa, está todo mundo vestido lá e tem um camarada que não está. Ele passou pelo pastor João Geraldo, chegou na festa do cordeiro. Mas chega o rei e diz, cadê a vestimenta branca? Está aqui? Não, vaza que teu lugar não é daqui. Não é aqui, você não pertence a esse lugar. A Bíblia diz que vem anjos para trazer a vida a cada um de nós, anjos, aqueles que o reino de Deus foi preparado para eles, o anjo vai pegar a vida dessas pessoas e vai levar, nós vamos levitar, carregado pelos anjos. Mas vem também os anjos, não só levando para o lado direito, mas tem anjo que vai levar para o lado esquerdo. E aí você vai dizer, não, irmão, você está me levando para o quinto dos infernos. E aí você diz para o anjo lá, você não está enxergando, é para o lado direito. Mandaram levar você para o lado esquerdo, eu vou mandar você para o lado esquerdo. Se vira com ele. Então, para você que tem dificuldade na prática, eu falo isso para você e para mim que eu estou no mesmo barco. Quem tais coisas praticam vai dançar, irmão. Não se preocupe exclusivamente com o pastor João Geraldo, preste atenção. Mas a minha palavra é além dela, para aqueles que ficam com práticas sexuais descontroladas, preste atenção e põe as barbas de molho e começa a pedir e clamar misericórdia de Deus para colocar a vida sexual em dia do jeito que Deus quer. Mas, para você que é ciumento no meio da igreja, que enche a paciência no meio da igreja, para você que é irascível, que
porra a paciência no meio da igreja, que é uma pessoa descontrolada, que não sabe se segurar. Para você que é discórdia, onde você chega, as pessoas espantam, divide até os melhores amigos. Que gosta de uma fofoca, presta atenção. Você que gosta de uma discórdia, você que gosta de inimizade, provocar inimizade, atiçar uns contra os outros. Deus abomina quem lança um irmão contra outro. Quem tais coisas pratica vai para o quinto dos infernos, estou avisando, porque Paulo diz, eu já outrora vos preveni, eu já disse isso a vocês e vou repetir de novo. Então aqui é só para mostrar que obras da carne não tem nada a ver com questão só exclusivamente sexual, mas obras da carne tem a ver com outras práticas que a gente gosta de botar no bolso e deixar de lado. Eu estou trazendo elas para aqueles que têm vida sexual descontrolada, preste atenção, eu sou o menor dos seus problemas. Mas, para aqueles que têm problema em algumas outras dessas coisas, inveja. Nossa, eu comprei lá, não sei o quê. Nossa, porque não eu? Gente que cresce o olho, que não tem contentamento com as coisas que tem, que cresce o olho em relação à vida do irmão. E parece que a gente tem que botar um sal atrás da porta e uma vassoura que é para ver se essas coisas não pegam, o mal olhado não pega na vida da igreja. Não pega, irmão. Mas preste atenção em quem é invejoso. Toma vergonha na cara. Preste atenção, olha, eu falo para você e falo para mim. Mas obras da carne são coisas muito além de obras, de sentimentos e impulsos sexuais descontrolados. Tem a ver com essas outras questões. Isso aqui cai fora. Nós somos chamados à liberdade. A liberdade de andar no Espírito. Não é a liberdade de somente servir e muito menos de amar, mas pode andar à vontade no Espírito Santo de Deus. Deus deu essa liberdade à vida de todos nós. Todos nós temos o prazer, temos o privilégio de andarmos no Espírito. Por fim, eu termino dizendo que andar no Espírito aqui não é, o contexto está trazendo isso. Digo, porém, ao invés de ficar se mordendo uns aos outros, é para andar no Espírito abençoando uns aos outros. Porque o contexto em que andar no Espírito traz é um contexto relacional. O que significa dizer que andar no Espírito não é você encher do espinafre do papai espiritual, eu enchi e agora eu vou andar no sapatinho, vou falar um negócio estranho, eu vou ser o cara ninja, eu vou ser o giraia, vou sair flutuando. Não tem nada a ver com isso, irmão. Anda no Espírito quem serve. Anda no Espírito quem ama. Porque servir ao irmão é broca. Amar a vida do irmão é difícil, porque a nossa natureza, aquela que ainda não foi completamente redimida, fica gritando, dizendo, para de servir seu irmão, vai explorar, aproveita a oportunidade para tirar proveito do outro. E aí Paulo diz, olha, você está incitando os outros à rebeldia, não faça isso. Você está perturbando a vida da igreja. Ame a vida do seu irmão. Larga a mão de ser mecânico. Larga a mão de fazer as coisas de maneira objetiva, que são necessárias na vida cristã. Mas preste atenção para ver se nós não fomos destituídos do banho do amor. Porque amar o irmão é broca. Mas quem anda no Espírito ama. Porque o primeiro fruto do Espírito é amor. Então, se eles não estavam andando, é porque eles não amavam. Vai vendo? É no movimento relacional. Então, encher-se do Espírito se dá no contexto das relações entre os irmãos. Não é você se encher no Espírito na sua casa e vai dormir e dizer, estou cheio do Espírito, aqui está vazando o Espírito Santo. E aí você sai da sua casa, não precisa nem apertar o botão para eletrônico. Você olha e sai um pouco do Espírito do seu olhar e abre o portão eletrônico, você está cheio do Espírito. Tem nada a ver com isso. Para cima de Moá, não. Eu quero ver gente cheia do Espírito servindo. Quero ver gente cheia do Espírito amando. Quero ver gente cheia do Espírito abrindo mão de coisas em vez de explorar. Gente cheia do Espírito não querendo enfiar goela abaixo coisas, além de Jesus Cristo, para os nossos irmãos. É gente que abençoa. É gente que tenta trazer paz. É gente que incita a obediência. É gente que entende a completa desgraça em que nós nos encontramos, falência espiritual, que nos impede absolutamente de obedecer os aspectos da lei e que, portanto, se dependêssemos disso, todos nós estaríamos obrigatoriamente lançados no quinto dos infernos. O que ele disse, se você quer empurrar essa circuncisão ou qualquer outra coisa além de Jesus Cristo, lembre-se, quem guarda um aspecto da lei, ele diz assim no verso 3, é obrigado a guardar toda a lei. Quem de nós consegue guardar toda a lei? Então, o meu desejo é que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja livre. Uma igreja livre para servir os nossos irmãos,
uma igreja livre para amar os nossos irmãos, mas uma igreja livre para fazer o serviço em amor no poder do Espírito Santo. Porque se for no poder do homem, nós não conseguiremos nem servir, nem amar. Só as obras da carne vão prevalecer na nossa vida, que são desejos sexuais descontrolados e um monte de outras coisas. E mais do que isso, a tentativa de enfiar a goela abaixo na vida da igreja, de que a gente não consegue enxergar as pessoas que são cheias do Espírito. Cai fora porque consegue. Se consegue enxergar quem está andando na carne, consegue enxergar quem está cheio do Espírito. E aí pior, o enchimento do Espírito não é para você ficar cheio sozinho do Espírito Santo, quase que tendo um nirvana espiritual. Tem nada a ver com isso. Você vai ter que ser cheio, eu e você sermos cheios do Espírito Santo, para estarmos juntos, na igreja, abençoando, servindo e amando. Porque a primeira ação do Espírito Santo na vida da igreja é fazendo com que nós tenhamos a capacidade e habilidade de amar. Porque sem ele, nós jamais amaremos nossos irmãos. Fica aqui meu desafio. Viu que tem coisa boa aí. É assim que a gente vai correr. É assim que nós fomos chamados. E a carreira que nos está proposta, nós devemos correr. Então, irmão, corre. Mas não é corre de Deus, não é corre para Deus, irmão. Corre. Mas corre abençoando. Corre servindo, amando, no poder do Espírito Santo, num movimento coletivo, onde a igreja se reúne. Vamos orar, pedir a graça do bom Deus, porque isso só é possível se o Espírito de Deus atuar em todos nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Como é bom nós sermos alimentados nela. Precisamos aprender a andar no Espírito. E não querer mostrar que andamos no Espírito, mas é porque aqueles que andam, é visível. Porque humanamente nós não somos capazes de servir, e muito menos de amar. Somente alguém cheio do teu Espírito pode fazer isso. Enche a vida da nossa igreja disso. No contexto da coletividade e não no contexto da individualidade. No contexto para o outro e não no contexto do para mim. Nós queremos viver essa liberdade, trazendo paz e trazendo os nossos irmãos à obediência, servindo em amor, cheio do teu Espírito Santo. Se tem alguém aqui que não é assim, que tem alguma dificuldade e que tenta vender a ideia absurda de que é impossível enxergar alguém que é cheio do teu Espírito, isso é muito estranho. Porque se isso fosse possível, Jesus Cristo passaria entre nós e nós não veríamos. Isso é uma tolice. Nós podemos ver quem é cheio do Senhor. Nós não queremos mostrar, mas é porque é impossível esconder. Então nos dá uma igreja cheia do teu Espírito. Uma liderança cheia do teu Espírito. Um pastor cheio do teu Espírito. Onde mutuamente serviremos, nos amaremos no poder do teu Espírito. Essa é a nossa oração e nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.